Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Tá acabando a primeira fase, faltam só 3 rodadas e hoje vamos pra antepenúltima, com jogos que podem decidir futuros das equipes e encaminhar algumas situações. Vamos lá? Vamos conversar? Já agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal, deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para fortalecer aqui o nosso trabalho, pra gente seguir crescendo. E vamos lá, sem muita enrolação, na tela aqui para vocês a 17ª rodada e a tabela de classificação ali, lado a lado, pra gente poder conversar. Começando por Maringá e Retrô, jogando hoje às 5 horas. O time do Retrô, ele quer escapar da zona do rebaixamento e o Maringá não quer entrar na zona do rebaixamento. É uma situação impressionante da equipe do Maringá, que fez 10 pontos em 12 nas primeiras 4 rodadas. E depois disso, em 12 rodadas, só fez 8 pontos. É uma queda de rendimento surpreendente, absurda. E não vejo o time do Maringá conseguindo fazer muito mais do que isso, não. Claro que pode mudar em algum momento, ganhar alguma partida aí e conseguir a permanência, mas hoje, acho que a realidade do Maringá é entrar na zona do rebaixamento. Não nessa rodada, talvez, mas também não vejo o Retrô ganhando essa partida. Vejo um empate entre as duas equipes, certo? A Ponte Preta contra o Itabaiana. A Ponte que perdeu a última partida, né? A Ponte perdeu para o Botafogo, não foi? Isso. Acho que a Ponte deve voltar a vencer nesse jogo. O Itabaiana aqui venceu o CSA na última rodada, né? Essa merda. Então o time do Itabaiana sai da zona do rebaixamento, mas não tá ainda numa situação boa, né? Eu creio que a Ponte deve vencer essa partida aqui, ir para 30 pontos e garantir aí matematicamente já a sua classificação. Já está praticamente garantida a Ponte, né? Faltam 3 jogos e o nono colocado tem 21 pontos, 6 pontos a menos. Está praticamente garantido, né, Ponte? Acho que, na verdade, a pontuação que vai garantir essa classificação vai ser exatamente os 27, viu? Mas, enfim, acho que hoje dá a Ponte contra o Itabaiana. CSA e Ituano, pô, velho. Jogo de vida ou morte, né, para o time do CSA. O time que eu acho que, se vencer essa partida, naturalmente, algum desses adversários diretos deve tropeçar. O Floresta, se perder a sua partida e o CSA ganhar, o CSA passa o Floresta por conta do saldo de gols. Mas o CSA depende aí de um empate do Brusque ou do Ipiranga ou de uma derrota do Floresta. Se qualquer um desses aqui tropeçar e o CSA vencer o seu jogo dentro de casa hoje, né, e que é obrigação vencer duelo direto, o time do CSA acho que naturalmente vai entrar na zona de classificação. É muito difícil que Brusque e Ipiranga ganhem os jogos e que o Floresta, esses 3 resultados aqui, né? Floresta perder o jogo eu acho até improvável contra o Confiança. Na verdade o Confiança vem jogando bem, né? Vem crescendo na tabela de classificação. Mas detalhe, CSA e Confiança jogam no meio de semana pela Copa do Nordeste, certo? Então, os dois vão ter aí intercalados esses jogos aí da Copa do Nordeste no meio de 2 jogos importantes da Série C. O CSA tem um ponto positivo que joga os 3 em Maceió. Seriam 2 jogos da Série C seguidos em Maceió, contra o Ituano e contra a Ponte, e joga contra o Confiança, tendo o mando de campo. Tá? Então são 3 jogos em Maceió. O Confiança precisa viajar para Maceió e depois na próxima rodada ele viaja para enfrentar a equipe do Guarani. Então é um pouco mais desgastante a situação para a equipe do Confiança, certo? Mas enfim, o CSA, acho que se ganhar, ele acaba nessa rodada entrando no G8. Acho que vai ter algum tropeço, certo? Pode o Floresta perder do Confiança. Pode o Brusque perder pontos para o Londrina. O Londrina tá aqui com 26 pontos. O Londrina quer garantir a classificação logo. 26 pontos ainda não é garantia. Então, quanto mais rápido você garantir a classificação, melhor. E a equipe do Ipiranga joga contra o Botafogo da Paraíba. Botafogo que ainda briga para não cair, né? Tá a 2 pontos da zona do rebaixamento, mas que tá a 2 pontos do G8 também. Então, o Botafogo quer essa pontuação para tentar melhorar suas condições aqui na tabela de classificação. Então eu creio que vencendo do Ituano, o CSA acaba entrando no G8 na rodada.
O Ituano, algo parecido também, tem 20 pontos. Se ganhar, vem pra 23. Aí vai depender dos resultados dos seus adversários, né? Depende de um tropeço do Brusque e do Ipiranga. E do Guarani. E do Confiança. Depende de muito tropeço, né? Pra poder entrar no G8. Mas ainda pode. Ainda pode se reviver nessa briga, a equipe do Ituano, né? E se o CSA perder, naturalmente perde uma posição para o Ituano. E aí pode perder mais uma posição para o Confiança, ou para o Guarani, ou para o próprio Botafogo da Paraíba, ou para o Anápolis. O Itabaiana também, depende do saldo, é improvável, mas enfim. O CSA pode dar um praticamente adeus para o G8 se acabar perdendo essa partida. Vai ficar muito improvável que o CSA garanta a classificação se perder esse jogo contra o Ituano. Duelo direto, não pode perder. ABC e Guarani. O ABC na zona do rebaixamento e o Guarani, 11ª posição, querendo voltar ao G8. Quer dizer, querendo entrar no G8, para falar a verdade. Tá um ponto só. É plausível pensar numa vitória da equipe do Guarani. Mas olha a quantidade de empates do time do ABC. Tá ligado? Então também não é difícil a gente pensar em um empate. E eu acho que é o que vai acontecer, né? Um empatezinho nesse jogo. Guarani fora de casa ali e tal, o ABC empata muito, acho que empata mais uma. Brusque e Londrina, duelo aqui de dois times que estão no G8, né? O Londrina, cara, eu acho que o Londrina... Eu vou de empate, velho, nessa partida também. Acho que eu vou de empate nesse jogo. Fora de casa, né? O Brusque também tá vida ou morte aqui, querendo garantir sua vaguinha no G8. Eu acho que vai dar empate entre Brusque e Londrina. São Bernardo e Figueirense. São Bernardo já tá... Pô, 29 pontos já é garantido, né? 29 pontos já é garantido aqui. Acho que talvez exista alguma possibilidade matemática muito remota de uma eliminação de Náutico e de São Bernardo se perderem todos os jogos e se os times aqui todos engatarem sequências positivas. Mas tem os duelos diretos também, o próprio Londrina contra o Brusque e tal, enfim. Não creio que Náutico e São Bernardo percam as suas classificações, tá? Mas temos também aqui um Figueirense na zona do rebaixamento, que custa vencer os jogos também, né? Mas enfim, pode ser um empate nesse jogo aqui, ou até uma vitória de São Bernardo. Se for pra apostar em vitória de alguém, pra mim é São Bernardo, viu? Mas acho que eu vou de empate também. Tô apostando muitos empates, né, velho, nessa rodada. É muito do que tem acontecido também. Náutico e Anápolis. Náutico também quase garantido lá, né? O Anápolis que sai da zona do rebaixamento, time que em algumas rodadas estava na última colocação, hoje é um time que está fora da zona do rebaixamento, mas eu acho que vai dar Náutico aqui. Confiança e Floresta, tá aí uma partida que é complicada, né? O Confiança, como eu falei, joga lá a Copa do Nordeste. O Confiança hoje, ele tá na 10ª posição. É uma realidade a briga pelo G8 por parte do Confiança. Acho que vai tentar engrossar o couro pra cima do Floresta. Como torcedor do CSA, eu tô torcendo por um empate da equipe do Confiança, porque aí o CSA consegue abrir uma vantagem, né, pra essa outra equipe aqui, pra mais uma equipe, abre mais uma vantagem. Agora, pensando aí também, né, em relação à Copa do Nordeste, cara, CSA e Confiança podem encerrar as suas temporadas nesse mês, como a maioria das equipes da Série C, né? A maioria das equipes da Série C vão encerrar suas participações nesse ano, agora no final de agosto. Tem o jogo nessa rodada, nesse final de semana. Na próxima final de semana, penúltima rodada. No outro final de semana, que é no dia... Vamos abrir aqui. É no dia 30, 31 e dia 1º. Vai ser... Não, é só dia 30, né? É tudo no dia 30. A última rodada é num dia só. No dia 30 é a última rodada. Então, 12 das equipes da Série C vão acabar a temporada ali. Certo? Ou até... menos 11,
Porque imagina se, por exemplo, o CSA ou o Confiança, quem passar para a final da Copa do Nordeste, um dos dois vai passar para a final, né? Quem passar, se tiver eliminado na Série C, mantém ainda o calendário, só que só joga a final da Copa do Nordeste, sabe? Então, enfim, torcendo para que o time do CSA, claro, se classifique para a segunda fase da Série C e também para a final da Copa do Nordeste. Tô torcendo muito para que isso aconteça. Mas que as duas equipes vão ter esse desvio de atenção, né? Vão jogar aí a Série C, depois joga a Copa do Nordeste, depois joga de novo a Série C, enfim. Falando aí um pouco sobre isso aí também, mas daqui a pouco em outro corte a gente fala mais sobre isso aí pra não devagar tanto aqui. Mas nesse jogo aqui, cara, eu acho que o Floresta não ganha, né? Ou dá Confiança ou dá empate nesse jogo. Tombense e Caxias. Pô, velho, embora o Caxias ele esteja já classificado em primeiro, garantido, né? Praticamente são 7 pontos de diferença. Não acho que os outros times vão tirar esses 7 pontos. Acho que o Caxias é o primeiro colocado e joga contra o último. Bom, o Caxias não briga mais por classificação, já está classificado. O Tombense ainda briga remotamente, mas eu acho que vem o rebaixamento do Tombense matemático nessa rodada. Vai dar Caxias. Ipiranga e Botafogo. O Ipiranga quer a classificação, tá no G8. O Botafogo tem 19 pontos. Se ganhar esse jogo, passa o próprio Ipiranga, tá? O jogo na casa do Ipiranga. Mas, pô, nesse jogo aí, velho, eu acho que vai dar um empate, tá? Empate ou Ipiranga. Eu só não creio que o Botafogo ganhe, mas eu vou de empate, certo? Enfim, gente, rodada aí da Série C do Campeonato Brasileiro, com tensões aí, né? Pode muita coisa se definir nessa rodada. E é isso, pessoal. Olho nos jogos aí e após a rodada a gente tá de volta pra comentar aí com vocês, beleza? Tamo junto, meus queridos. Grande abraço e até a próxima.